Olá, gente, olha só, mais um vídeo sobre ortografia. Nós vamos trabalhar agora algumas expressões que sempre caem nos concursos vestibulares e que os alunos ficam meio loucos sem saber o que gabaritar, não é? Como diferenciar uma expressão da outra. Então, olha só, nós vamos trabalhar agora o uso de cerca de, acerca de separada, a expressão separada, acerca de junta e acerca de começando com H. Vamos trabalhar de forma bem minuciosa para você entender direitinho. Olha só. Gente, existem as expressões cerca de e existe a expressão também cerca de. Esse C ficou horrível. Então, olha só. Ô, Johnston, só essas duas não, né? Eu disse que tinham 4, mas vamos trabalhar primeiro essas duas. Olha só, gente. Cerca de e acerca de separado exprime a ideia de aproximação, certo? Então, olha só, é muito simples. A dica que eu te dou para o primeiro exemplo, ó, vamos olhar aqui a primeira regra, apenas cerca de. Geralmente, a primeira expressão ela vem no início da frase. Ô Johnston, me dá um exemplo prático aí, olha só, não vou nem escrever que você vai entender, eu tenho certeza, olha só. Cerca de 30 alunos farão a prova. Eu não posso falar a cerca de 30 alunos farão. Não combina. Então, cerca de 30 alunos farão a prova. Perceba que eu não tenho nada que anteceda a expressão cerca de. Tá? Johnston, outros exemplos. Olha só. Cerca de 40 mulheres foram aprovadas. Tá? Então, a expressão cerca de geralmente vem no início da frase. Ô Johnston, existe a possibilidade da expressão cerca de surgir no meio da frase? Existe. Olha só, comprei cerca de 40 canetas. Comprei cerca de 30 blusas. Perceba que a expressão cerca de surgiu no meio da frase. Ô Johnston, por que não tem o A? Porque eu não posso falar comprei a cerca de 30 blusas. Perceba que quem compra, compra alguma coisa. Então, comprei cerca de, não tem preposição. Não tem nada depois do verbo comprar. Não é? Então, comprei cerca de 30 alunos. Agora, a dica inicial que eu te dei é que, geralmente, a expressão cerca de vem no início da frase. Agora, olha só, a dica importante. Acerca de também indica aproximação, não é verdade, Johnston? É. Então, quais são as dicas que você vai me dar para que eu consiga diferenciar? É muito simples. Primeiro, nunca vai existir esse tipo de acerca de no início da frase, nunca. Então, se está no início da frase, nunca vai ser essa expressão número 2, tá bom? Sempre vai surgir no meio e o verbo, a expressão que surge antes, vai ter que exigir essa preposição a. Ô Johnston, me dá um exemplo prático aí, olha só. Agora eu vou para o quadro, olha só. Estou a cerca de 10 quilômetros de você. Olha só um exemplo, tá? Prestem atenção. Estou a cerca de 10 quilômetros de você. Estou a algum lugar. A cerca de. Perceba que ficaria até estranho falar estou cerca de 10. Não. Estou a cerca de 10 quilômetros de você. Perceba que a frase também indica o quê? A aproximação. Então, olha só, cerca de 40 pessoas farão a prova. Primeiro exemplo. Perceba que dá uma ideia de aproximação. Não necessariamente tem que ser 40 pessoas, mas me dá uma ideia de aproximação. E aqui, ó, estou a cerca de 10 quilômetros de você. Esse é a cerca separado. Uma dica importante também para os dois casos é que quando eu falo aproximação, é que, gente, nas frases em que são cobradas cerca de e acerca de separada, você vai perceber que eu sempre vou ter um número como referência. Isso aí facilita, porque todas as vezes que eu tiver um número como referência, eu vou lembrar que as expressões estão no sentido de aproximação. Ou seja, eu vou utilizar cerca de ou acerca de separado. E aí eu te dei várias dicas para poder identificar, tá certo? É muito simples isso aqui, no exercício você vai entender ainda melhor. Vamos trabalhar agora o terceiro caso, olha só. Vamos para o terceiro caso dessas expressões. Eu fiz aqui o primeiro, o segundo caso, nós vamos trabalhar agora o terceiro caso. Johnston, qual é? Olha, acerca de junto. Perceba, gente, que aqui, ó, eu tenho acerca de separado, aqui já está junto, ó. Ô, Johnston, quando é que eu vou utilizar acerca de junta? Quando é que eu vou utilizar a expressão junta? É muito simples também. Gente, isso aqui é tudo prática. Não é? Quando a gente estuda direitinho e cai na prova, já é algo automático. A gente faz a substituição, identifica e gabarita.
Eu costumo dizer que português não tem muita diferença para matemática. O pessoal sabe que para ir fazer uma prova de matemática existem algumas questões de raciocínio lógico, é óbvio. Algumas pessoas são boas em interpretação, ajuda, mas assim, tem contas de matemática que ou você sabe, não é, a forma de chegar ao resultado, ou você não resolve. O pessoal acha que com português é diferente. O pessoal tem a mania de achar que português não precisa estudar, que de última hora vai desenrolar pelo fato de falarmos português. E isso não pode acontecer. Porque numa regra dessa, por exemplo, se eu não sei os elementos que substituem cada expressão, eu não vou gabaritar. O uso dos porquês, gente, é um conteúdo batido, todo mundo sabe que cai, mas acredite, mais de 90% dos alunos não sabe para onde é que vai. Escreve e fala como se o porquê fosse uma única forma. Na fala até que vai, não é? Mas assim, na escrita você vai ter que identificar os 4 elementos e muita gente não consegue. É um conteúdo complexo para alguns, não é? Para outros é um assunto mediano, mas na hora da prova confunde e não consegue gabaritar, porque precisa ter certeza dos elementos que substituem. Então, olha só, Johnston, o acerca de junto, quando é que eu vou utilizar? Gente, é muito simples. É todas as vezes que eu puder trocar pelas expressões sobre ou a respeito. Ô, Johnston, me dá um exemplo prático. Olha só, terceiro caso, vamos ver. Ó, preciso falar acerca do aborto. Prestem atenção, estou numa palestra e preciso falar acerca do aborto. Ô Johnston, não é acerca de... Gente, aborto é uma palavra masculina, certo? Então esse elemento aqui pode variar. Ô Johnston, e por que o acerca ficou junto? Olha o que eu acabei de citar. Preciso falar sobre o aborto. Preciso falar a respeito do aborto. Todas as vezes que eu puder trocar o acerca de por sobre ou a respeito de alguma coisa, esse acerca de vai ser junto. Ficou bacana aí para vocês? É fácil de entender, não é? Vamos agora para o quarto e último caso. Olha só. Ô Johnston, existe um outro caso ainda dessas expressões? Olha só, é o quarto e último. Ô Johnston, como é isso aqui, ó? É o acerca de, começando com HA, do verbo haver. Ô Johnston, acerca de, existe essa expressão também? Existe, é muito simples. É sempre que eu puder trocar o HA pelo verbo existir. Ô Johnston, me dá um exemplo, olha só. Quando eu falo, há cerca de 30 mulheres naquela festa. Existem cerca de 30 mulheres naquela festa. Então perceba que todas as vezes que surge no início da frase, vai ser com HA. Vocês lembram que nesse segundo caso eu disse que acerca de separado só no meio da frase. Vocês lembram? Porque eu não posso falar ó, acerca de 30 mulheres naquela festa, utilizando esse tópico 2. Nunca. Ô Johnston, mas não dá ideia de aproximação também? Só que a expressão número 2 nunca pode surgir no início da frase. Tá? Sempre que surgir no início da frase vai ser com HA, porque eu vou poder trocar o HA pelo verbo existir. Ô Johnston, me dá um outro exemplo do tópico 4, quando eu falo o seguinte, ó, há cerca de 50 mil candidatos naquele concurso. Existem cerca de 50 mil candidatos naquele concurso. Eu sempre vou trocar o verbo haver por existir e eu consigo identificar na frase. Gente, abraço, até mais. Acompanhe o material teórico, tem exercícios e simulados acumulativos. Abraço.